Bem-estar e qualidade de vida para cavalos. Gente, esse é o propósito dessa grande empreendedora que tá aqui na minha frente. A hora que eu fiquei sabendo o que ela faz, eu falei, o Brasil tem que saber também, tem que ouvir, porque eu nunca nem parei pra imaginar como que isso existe. E já você vai saber até o nome que é este tipo de empreendimento. A expectativa, ela quer propagar o assunto. Então, se ela tá aqui com a gente realmente vai investir nisso pra você ficar sabendo como é que funciona. E eu já vou falar de novo. O legado é mudar a mentalidade dos criadores de cavalo. Eu vou perguntar pra ela assim, mas de onde que isso surgiu, né, gente? Imagina só, de onde que surgiu? Os 3 maiores desafios que ela tem hoje no negócio dela são gestão de tempo, que é super difícil realmente, porque ela trabalha, o projeto dela é realizado com o próprio tempo dela. Montar equipe é um assunto realmente muito complexo e específico. E escalar. Galera, eu tô aqui com a Débora Brandão, que olha só o que ela faz. Design para aras e Paddock Paradise. Yes, como é que fala? Paddock. Paddock Paradise. Gente, seja muito bem-vinda, né? Obrigada, Gleice. Como que você foi parar nisso? Você vê só? Cara, eu nunca imaginei, assim. Nem eu. E é verdade, né? Óbvio que você tem tudo montado é porque um dia alguém foi lá e fez. Sim, com certeza. Tua formação é design de interiores. Sim, a minha primeira formação é design industrial, desenho industrial, né? Projeto de produto. Depois eu fiz design de interiores, trabalhei muito nessa área. Mas na época também eu já trabalhava com paisagismo, arquitetura, engenharia, várias áreas. Então, tudo relacionado ao design de interiores. Arquitetura, engenharia, paisagismo, que está relacionada com as pessoas. Perfeito. Né? Espaços para pessoas. E os cavalos, eles vieram bem recente, assim. É mesmo? Eu acabei... Bom, minha história é bem complexa. Mas, resumidamente, eu acabei voltando para o mundo do cavalos ali por 2019, fazendo montaria, passeios. Como cliente, digamos assim. E resolvi que eu queria realizar um sonho de criança, que era fazer equitação clássica. Ai, que daí chique. eu fui fazer... Comecei com o enduro, não era pra mim, porque o enduro você cavalga muitos quilômetros em cima do cavalo, e eu tava a vida inteira sem montar, não tinha base de equitação, então foi bem desgastante, é bem difícil. E daí eu falei, não, eu preciso melhorar minha montaria, eu tenho que ir realmente pra equitação clássica. Tá. Então eu resolvi que eu já... com uma certa idade não queria fazer salto, eu fui pro adestramento, que é o dressage. Mas a tua vida profissional tava como designer de interiores. Sim, tá. Design de interiores. E aí só foi pra fazer... Só fui pra fazer o meu por hobby. hobby, isso, um perfeito. esporte, um hobby. O adestramento é aquela modalidade que parece um balé com os cavalos. Sim, os cavalos, que eles vão fazendo até assim. Isso. Que é lindo. Lindo. Era apaixonada. Resolvi fazer a aula disso, treino, né, enfim. E nisso eu comecei a frequentar também os espaços com cavalos, que já me davam incômodo de ver como os cavalos eram estabulados, os espaços e tudo. Paralelo a isso, eu também comecei como voluntária na área de ecoterapia, que é a terapia com pessoas em cima de um cavalo, né? Mas a terapia é para as pessoas. Para as pessoas. Que legal. Focado nas pessoas. Então, principalmente crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo. E eu fazia esse trabalho... sim. O papai dela tá aqui, ó. Ele veio filmar essa entrevista, pra você ter uma ideia. E eu tava... o voluntário no regimento militar, né? Que também tem uma história de família... Isso apareceu no meu Facebook, precisamos de voluntários. Nossa! Eu falei, nossa, é isso que eu quero.
é isso que eu quero, vou lá. Regimento Militar de São Paulo, 9 de julho, já tinha uma história. Meu bisavô fez toda a coluna Prestes, ele era o comandante do Prestes, que fez toda a marcha, a maior marcha que teve no Brasil e no mundo até, já até entrou no Guinness na época, né? E daí, quando eu comecei a trabalhar como voluntária na ecoterapia, eu me apaixonei por essa área. Falei, quero aprender, quero entender mais, porque você via, às vezes, uma criança, né, que começava a fazer ecoterapia, tinha uma melhora, nossa, quero entender o que acontece com a pessoa em cima do cavalo. Né? Nossa, que forte isso. E daí eu comecei a fazer alguns cursos, resolvi fazer uma psicologia para trabalhar nessa área, o escritório continuando. Fazendo a psicologia para trabalhar nessa área, fiz uma pós-graduação paralela. Mas você fez psicologia faculdade mesmo? Faculdade mesmo, Porque para trabalhar com a área de ecoterapia, você precisa ter uma formação na área da saúde ou educação. E aí você virou psicóloga? Tô virando. Tô fazendo a faculdade. Demais! Então, todo dia aqui, 7h, tchau, vou pra faculdade. Que legal! Você tá fazendo faculdade onde? É aqui em Santo André, na Fundação Santo André. Você tá fazendo na Fundação! Gente, que demais! Uma outra faculdade aí. E aí, você fez mesmo designer... Industrial. Na faculdade. Depois o design de interiores é um técnico. Exato, que não é faculdade. Na época nem tinha faculdade, quando eu fiz, era só curso técnico. Abriu o escritório como designer de interiores, mas foi ir trabalhar com os cavalos por hobby. E isso te levou a outra faculdade, que é a faculdade de psicologia. Isso. Gente, ouve essa história. E aí? Eu já tinha algumas formações na área de terapias integrativas, já cheguei até a atender pessoas, tal. E no design de interiores eu uso a cromoterapia, uso essas questões. Que legal! E eu sempre me preocupei muito com essas coisas relacionadas ao bem-estar para as pessoas, né? Então, isso dentro de mim já fazia parte. Já é teu, né? Já. E daí, quando você começa a frequentar um espaço que você vê que tem alguma coisa errada com um ser vivo, né? Que você ama de paixão, né? Não, e tá errado o bem-estar daquele ser vivo, mas é que ele proporciona a melhora né, da pessoa. Né? Então, ele é um ser incrível. Que traz muitos benefícios para o ser humano, né? E ele é muito, assim, menosprezado de forma como ele é mantido, porque as pessoas não estudam muito para saber, né? Então, eu comecei ali com a ecoterapia, fazendo os cursos, tal, fazendo a psicologia, e eu decidi que eu queria fazer uma pós nessa área de ecoterapia, que inclusive também se chama Terapias Assistidas por Equinos, equinoterapia, horsemanship terapêutico, coach com cavalos. A ecoterapia, ela tem uma nomenclatura que ficou conhecida aqui no Brasil, mas fora do Brasil existem diversas nomenclaturas que são conhecidas. Hipoterapia, tem diversas, dependendo da área que você atua. Por exemplo, no meu caso, vai ser a psicologia. Nossa, eu tô amando isso aqui. É muito legal. É muito legal. E daí, na pós-graduação, eu queria fazer sobre o tema foi bem na época do Covid, né? Da pandemia. Eu queria fazer o tema de depressão, ansiedade, né? Para as pessoas. E a minha orientadora da pós falou, não, faz na sua área de formação, que você já trabalha, né? Não, mas eu trabalho design de interiores, o que eu vou fazer com o cavalo, com a ecoterapia? Não tem muito, assim. Não sei, acha alguma coisa de arquitetura. Ela falou, se vira. Ela não ia aceitar nada que fosse relacionado à psicologia. Tinha que ser na minha área de formação. E daí eu comecei e falei, bom, vou começar a pesquisar. Comecei a pesquisar o que tinha de acidente com cavalos em instalações equestres. Que dó! O que tinha de problemas de saúde com os cavalos por conta da estabulação nas cocheiras, nos piquetes, né, menores. Então eu fiz uma pesquisa muito grande. E o Paddock Paradise eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguns vídeos, mas nunca tinha entrado assim para saber. Para entender mesmo, né?
E daí eu comecei a pesquisar mais. E cada vez que eu pesquisava mais, eu me apaixonava mais. Porque ele foi criado na década de 80. Então, até para quem nunca ouviu falar, né? Fica à vontade. Uhum. Vou dar uma breve explicação. O Paddock Paradise, ele foi criado na década de 80 por um americano chamado Jamie Jackson. Ele foi chamado para cuidar de cavalos selvagens, que nos Estados Unidos tem os Mustangs selvagens, né? E para controlar a população dos Mustangs selvagens, o governo separa alguns de uma forma até bem ruim, assim, bem triste. E daí eles colocam numa reserva num espaço delimitado, né? Então a pessoa vai lá, dá o feno, tudo. Então o cavalo ele vive confinado e ele tinha uma liberdade, né? Ele tinha o hábito natural, né? O instinto selvagem, natural. Ele né? é selvagem, né? Ele nasceu selvagem. Ai, que judiação. Totalmente bem triste, assim. E quando ele foi chamado para... Ele é casqueador. Então ele foi que é casqueador? casqueadora que cuida do casco do cavalo. Tá. Uhum. Então ele foi chamado para cuidar do casco dos cavalos. E ele começou a ver que tinham muitos cavalos com problemas de saúde, que é laminite, que é um problema de inflamação nas lâminas ali nas mãos e nos pés dos cavalos. A gente não fala pata. Ah, não? Não. Ou é anterior, ou posterior, ou mãos, Que ou legal. pés. Meu, tô adorando esse podcast de Clê. Que legal. E daí ele viu que tinha muitos cavalos com problema de saúde, tanto a laminite, que é bem triste, assim, né? Aqui no Brasil é difícil ter um cavalo que tem laminite que ele sobreviva. Conheço amigos meus que já perderam cavalos por causa disso. E problemas de síndrome metabólica, cavalos obesos, cavalos com problemas de comportamento, querendo morder o outro, querendo dar coice, cavalos com estereotipia, que eles põem os dentes assim na cerca, engole ar, ou eles fazem tipo dança do urso, que é se balançar de um lado para o outro. Caramba. Vários problemas por conta desse confinamento. E ele assim, ficou abismado, porque o cavalo selvagem, o Mustang, ele é um cavalo muito resistente, tanto que eles sobreviveram aí há muito tempo, cresceram a população e tem até hoje, né? E ele falou, não, preciso ver o que está acontecendo. Ele começou a pesquisar como viviam os Mustangs selvagens. E daí ele mapeou a área que eles viviam, né? Toda a área livre lá, os caminhos que eles faziam, o que eles comiam, como que eles caminhavam, Nossa, que legal. aonde eles dormiam, como eles dormiam. Nossa. Tudo assim, tudo. Ficou anos fazendo essa pesquisa. E daí ele percebeu que os cavalos, eles iam sempre de um ponto ao outro para um lago para beber água. E nisso os trajetos que eles faziam eram sempre os mesmos. Tinha as trilhas assim na área lá. Se você olhar por cima, assim, até Google Maps, assim, você consegue ver as trilhas. É muito legal, porque eles passam sempre pelo mesmo caminho. Os mais jovens, não os potros, mas os mais fortes, atléticos, jovens, eles iam na frente ou no final. Os mais novinhos e os idosos no meio. As éguas prenhes, né? Isso tudo ele começou a mapear e pesquisar o porquê disso, né? Então, eles tinham áreas que eles paravam para fazer grooming, que é quando um coça as costas do outro, o outro coça as costas do outro também. É uma sociedade, né? Existe a manada maior, e daí tem grupos, pequenos grupos e a família, né? Então, eles iam de um ponto a outro para beber água, comiam pequenas porções do que tinha de alimentação, de arbustos, árvores, galhos, porque eles não têm o pasto verdejante que a gente tem aqui, que as pessoas colocam os cavalos, principalmente por conta que as pessoas têm gado e têm o cavalo de lida, né? Então, o cavalo acaba tendo um habitat aqui igual um gado, só que ele tem um hábito bem diferente. Perfeito. E daí ele
que mais? Ele tinha as áreas para dormir, que eles descansavam. Então, são 3 fases ali principais de sono que o cavalo tem, igual nós, né? Um sono que a gente está descansando, um sono médio, um sono profundo, que é o sono REM, né? Que tem os sonhos. E aqui eu sempre ouvia falar, não, o cavalo dorme em pé. Eu ficava assim, falei, gente, não é possível, o cavalo dorme em pé, nunca deita para dormir? As pessoas falam isso. O cavalo não dorme deitado. E eu comecei a pesquisar e falei, gente, não é possível, aqui o cavalo dorme deitado. Ainda entra no sono REM. Sono REM. Ele não entra no sono REM porque ele tá em pé, ele tá conseguindo. Então, assim, imagina você sem ter um sono profundo na sua vida, né? Você vai viver em pé, sentado, sem conseguir deitar seu corpo e relaxar totalmente. Vai chegar uma hora que você vai ter realmente problemas de saúde, né? E com isso, né, ele viu, mapeou tudo, fez essa pesquisa, ele decidiu... Sim, ele comparou realmente, né, como viviam uns e os outros. Daí ele decidiu montar algo semelhante ao que tinha. Foi ele que desenvolveu o Paddock Paradise. Paddock Paradise. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu queria fazer uma pergunta. Quem é do cavalo também não conhece. Não conhece, né? Você mencionou a questão do controle que o governo, acho que é o governo, né? As autoridades lá dos Estados Unidos fazem para o não crescimento, manter né, o controle populacional dos cavalos, né? Isso. Se você puder falar resumidamente, que tipo de controle que eles fazem nessa população dos Mustangs americanos? Tá bom. Então, eu tinha mencionado sobre o controle do governo para manter a população de Mustangs, né? Nos Estados Unidos tem uma briga muito feia com o pessoal da pecuária, né, do gado, porque eles querem terras pro gado. E eles acham que o cavalo está usando uma área que poderia estar sendo usada para o gado de corte. Entendi. E com isso o governo faz esse controle, só que tem são várias questões, né? Meio que uma máfia ali. Tem também as questões do meat truck, que eles falam, que é a carne de cavalo para consumo humano, né? Que aqui no Brasil ainda existe, inclusive. Só que nos Estados Unidos não pode ter. Então eles pegam esses cavalos, vendem para o México ou para o Canadá. E daí isso vai para virar abate. Comida. Para comida, carne de cavalo. E esse controle, eles falam que é preciso fazer, só que existem estudos que mostram que não, porque o crescimento dos cavalos não é tão exponencial assim que precise. Então... na verdade é aquela forma rápida de resolver um problema que estão achando que existe, né? Que estão achando que existe, porque pelos números da população de cavalos, Mustangs falam que não. Já existiu muito mais Mustangs do que hoje. Então, como que eles fazem esse controle? Eles pegam helicópteros, começam a sobrevoar na reserva, né, onde vivem os selvagens, e vai lá jogando eles para um local que tem um round pen, que é um cercado para esse cavalo ser preso. Perfeito. E daí eles pegam o cavalo, que às vezes é um potro, pegam a mãe, pegam o cavalo, pega qualquer um, idoso. Só que... até me arrepia, gente, de falar disso. Porque é muito triste. Só que os cavalos, as pessoas que... Tem fotógrafos, pessoas que apreciam demais esses cavalos. Que vivem, assim, ao redor dessas reservas para tirar foto, para filmar. E esses cavalos, eles têm nomes. Todos os cavalos têm nomes. Então, todo mundo sabe que cavalo é. E daí, quando vai um cavalo que eles conhecem, assim, que eles acompanham, assim, o cavalo nasceu, eles estão acompanhando a evolução do cavalo, assim, o tempo todo, o cavalo tá lá preso. Mas aí fica preso e não dá mais pra resgatar? Daí, eles vão para um leilão, e daí a pessoa tem que entrar no leilão, pra se resgatar. Ela conseguir, ela resgata. E qual que é o nome da pessoa que inventou? O Jamie Jackson. E o Jamie, esse Paddock Paradise é o quê? Então. Mas é um
Paddock Paradise foi o nome que ele deu depois, né? Porque ele pegou esses cavalos que estavam doentes nessa reserva. Certo. Falou, eu quero fazer um experimento. Não sei se ele fez um leilão e pegou os cavalos ou se foi algo natural, né? Que deram, enfim. Ele montou uma espécie de circuito simulando o habitat natural dos cavalos. Que foi aí que ele descobriu que dormia, tal. Então, ele criou um circuito de trilhas, né? Que tinha áreas com os cavalos com areião para eles deitarem, rolarem. Tinha um lago para eles beberem água, entrarem na água. Tinha bebedouro, um ponto oposto. Ele que montou. Tinha estações de feno ao longo do trajeto para o cavalo, ele mesmo ir comendo e se movimentando, porque o cavalo lá na reserva, onde estava controlado, ele recebia o feno. Então o cavalo não andava mais, não corria, né? Eles ficavam mais parados esperando a comida, não tinha mais o que ele tinha na natureza. Então, esse circuito o cavalo tinha que ele andar para se alimentar, para beber água, para socializar. E daí, com isso, os cavalos que estavam nesse negócio que ele montou, esse circuito... Que até então não era esse nome. Não tinha nome. Ele voltou a ter saúde em 6 meses. Muito legal! Então, o caso da laminite, principalmente, ele ficou saudável. E uma questão até que meu pai comentou aqui do solo, né? Lá nos Estados Unidos, o solo é super propício para o casco do cavalo, porque é um solo mais seco, arenoso, um pouco de cascalho, né? Lá eles têm, diferente do Brasil, que a gente tem muito granito, que é uma pedra mais dura, né? Os pedriscos que a gente tem aqui, a maioria de granito, é super áspero, pontiagudo. Lá não, eles têm muito limestone, que é uma pedra bem macia, bem soft, assim, bem molinha. Então o cavalo vai andando naquilo sem machucar, né? Sem machucar, e vai trabalhando o casco com isso de forma natural. E a mesma coisa quando a gente anda ou caminha na areia, na praia, né? Nosso pé vai ficando mais duro, ou a pele, não tem como, né? Porque a gente que é daqui da cidade é todo com casco, né? Que tem nosso pé, né? Entendi. Então, isso é super propício para o cavalo, porque é o habitat natural que o cavalo evoluiu. Então, para ele evoluir, ele se adaptou a esse habitat, comendo o que ele comia, andando por onde ele andava, e foi, né, sobrevivendo, e até hoje, aí, milhões de anos, o cavalo existe alguns pontos aqui no Brasil tem também, alguns pontos do mundo selvagens. E aí, em que momento você ficou sabendo dessa história? Então, quando eu estava fazendo eu fiquei sabendo um pouco antes, assim, da minha pós. Mas na pós eu comecei a entrar mais a fundo e pesquisar. Comprei o livro dele para ler. Agora ele tem um livro. Comecei a ler. E isso já existe desde a década de 80 que ele fez isso, essa pesquisa. Ele não. Muitas pessoas começaram a saber comprando o livro. Esse material que tem, né, nos Estados Unidos, em inglês, eu acho que talvez não tenha chegado aqui no Brasil por conta da língua, talvez, né? Então, porque você tem que comprar um material em inglês, tem que traduzir, né? Que é essa metodologia para entender como que monta exatamente o que ele fez de teste lá atrás. Ele fez um livro explicando todo esse processo que eu resumi aqui para vocês, né? Todas essas pesquisas, ele tem fotos, tudo. Ele mostra como que é o circuito que ele montou. Eu tenho contato com o pessoal de lá, então já para artigos, entrevistas, já me mandaram algumas imagens do Paddock Paradise oficial. Inclusive eu mandei para vocês aqui algumas imagens. Ai, Clê, se tiver, vamos ver. Dé, enquanto o Clay coloca, só para eu entender, assim, em que momento você começou realmente a montar os projetos? Então, aqui tá mostrando... Não, aqui é da arquitetura, do design. É essa parte, né? Aqui, volta, Clay, uma. Gente, olha que legal. Não, deixa, volta ela como designer mesmo. Então aqui é teu projeto de designer. Isso. De interiores. Sim. Olha, gente, que coisa linda, Débora, pelo amor de Deus. Uma mostra na Artefato, no Shopping D&D. Ai, que chique. Tem mais aí, Clê? Como designer, tá, gente? Caso você seja um designer...
para onde dá para você ir. Então, nesse ambiente tem toda a questão das cores, sempre pensando assim no olhar que a gente faz quando entra no ambiente, o vermelho, o que ele traz, o verde, o azul. Que lindo, hein? Então, meu trabalho sempre teve um conceito por trás, muito grande. Olha isso aqui. E aí, era isso que você fazia, Sim. Ponto final. Era isso que eu fazia. Aí, você foi pros cavalos. Daí, eu me apaixonei de novo pelos cavalos. Nossa, é lindo o teu material. Pelo amor de Deus. Não, Clê, volta lá pros cavalos. Aí. Aqui já começa os cavalos. É isso. Meu, Essa aí, é uma onde cocheira. que foi esse salto? Então, uma loucura, né? Pode ir passando, Clê. Para fazer aqui, ó. Esse aqui é uma vista de cima que a gente tem. Aqui é um 3D. É um 3D, é. É um projeto do escritório. Ô, Clê, coloca alto aí pra galera que vai assistir ver. Olha os cavalinhos, gente, que ela coloca no 3D. Esse é um 3D. É uma propriedade particular, né? Tem a casa sede. Essa é uma cocheira de um outro local, mas... não é o mesmo. Não é o mesmo. Deixa eu só descer aqui, só pode explicar. falando. Esse é um 3D que tem no lado oposto, lá na frente, tem a casa sede, que é a entrada social. Aqui no fundo. Isso. Daí a gente tem a área gourmet, casa de hóspedes, casa de funcionários, vem os depósitos, pista uma pista maior de 40 por 90, que é modalidade western, que a gente no Brasil tem diversas modalidades equestres, diversas raças de cavalo. Gente, uma coisa, mundo super complexo. Tem um redondel para trabalho de guia que a gente fala. Tem ali uma pista coberta, tem as cocheiras, inclusive nas cocheiras, todo o trabalho ele já está pensando nessa questão do bem-estar. Então as cocheiras têm iluminação natural, ventilação natural, tem um piquete solário que a gente fala que o cavalo ele não fica só dentro da baia, ele sai numa área menor, mas ele pode ter uma movimentação, né? Que são essas daqui? Que são aqui, ó, tem a cocheira. E daí a gente tem aqui os piquetes solários. E aqui são piquetes rotacionais externos que a gente fala, né, para o cavalo pastar, enfim, ter uma liberdade. E toda essa parte aqui que vocês estão vendo, essa trilha aqui meio areia, assim, é o Paddock Paradise. Então a gente tem um abrigo comunitário, tem bolsões ali para áreas de alimentação, tem o lago, né, para beber, tem uma área de enriquecimento ambiental. Todas essas árvores e plantas são árvores que os cavalos podem comer, porque eu também tenho uma pesquisa grande nessa área. Tem aqui uma pista proprioceptiva, que é uma pista que tem pisos diferentes para o cavalo. Isso existe para pessoas, né? Para o cavalo ter assim uma consciência dele mesmo maior. Legal. Ele trabalha os ligamentos, trabalha musculatura, articulações. Muito isso legal. É um incremento meu, não faz parte do Paddock Paradise. Você que colocou? Eu que coloquei. Ô, Débora, mas assim... Como que eu faço essa pergunta? Que difícil. Como que você começou a empreender nisso? A ganhar dinheiro nisso? A ver que isso é algo rentável? Bom, o mundo dos cavalos, né? O Brasil, ele é o terceiro maior plantel de cavalos do mundo. O que é um plantel de cavalos? A gente não planta cavalo, isso eu sei. São que é um cabeças plantel? De cavalo. Em vez de falar... É a quantidade? É a quantidade de cavalos que tem no Brasil. A gente fala de plantel. E o Brasil, ele era o quarto. A última pesquisa que eu vi estava em terceiro lugar. Isso de cavalos registrados. Que lindo. A gente ainda tem muitos cavalos sem registro. Que legal. É muito legal. E existem muitas raças de cavalo. No Brasil tem muitos cavalos e também exportados, cavalos que são criados no Brasil exportados. Né? Cavalo árabe, manga larga machador, quarto de milha, lusitano, são as raças, lusitano. Mas vai lá para empreendedorismo. Tem muito. Então, quero saber. Porque você estava na pós-graduação. Na pós-graduação, pesquisando a questão do Paddock Paradise. E eu criei, quando eu comecei a montar, eu criei um perfil equestre. No Instagram? Compartilhar as coisas. Porque eu estava
fazendo tanta coisa diferente, as pessoas que me conheciam não tinha nada a ver, legal. Né? Eu falei, não, eu vou criar uma coisa equestre, quem não gosta de cavalo vai, né, se bodear. Então, eu criei o perfil equestre. Então, você tinha o seu perfil pessoal do Instagram. Tinha o perfil pessoal do escritório, daí eu criei um perfil equestre. Só pra falar dos cavalos que você tava gostando do que você tava aprendendo. Quando eu montava, da ecoterapia, compartilhar o conhecimento, né, da psicologia. Então, era um mundo dos cavalos. Perfeito. E eu criei Equestrian Rio. Que vem da infância. Equestrian Rio, A Way of Life. Que é cura equestre, uma forma de vida. Né? Muito legal. E esse perfil equestre eu comecei a compartilhar conhecimento. Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo do Paddock Paradise, foram grupos no Facebook de pessoas que têm Paddock Paradise, que quer criar um Paddock Paradise, que tem do mundo todo. Tem um dos Estados Unidos, tem da Austrália, tem da Europa, de Portugal, francês, tem vários. Então você começou a ver a demanda na própria divulgação que você começou a fazer do seu Instagram. Isso. Eu comecei a pesquisar, eu montei um grupo no Facebook, Paddock Paradise Brasil. Que legal! Para compartilhar, só que ninguém entrava, porque ninguém sabia nem que isso existia. Então, por que eu vou ter um grupo fechado, né? Se ninguém conhece, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Entraram algumas pessoas que me conheciam. Eu comecei nesses grupos fora do Brasil, a ver, porque assim, as pessoas que montam o Paddock Paradise no mundo todo, elas montam sozinhas. Vai lá e monta. Só que começa a ter diversos problemas. Problemas cerca errada, o tipo de solo errado, problema com lama, problema do circuito, que o cavalo tá de um lado, olha pro outro, não sabe para onde tem que ir. Assim, muitos problemas. E eu começava a dar algumas consultorias. Comecei primeiro ajudando, depois dando algumas consultorias. E daí falei, não, eu preciso trazer isso pro Brasil, mesmo que as pessoas não conheçam de alguma forma, né? Caramba, Débora, que legal. Muito legal. Eu vi, assim, um mercado, né? Uma paixão minha, que se as pessoas que amavam cavalo como eu iam amar também igual, iam querer isso, né? E hoje você vende os seus projetos como designer, realmente. Sim. Então, eu acabei eu passava primeiro pesquisando sobre o Paddock Paradise quase todos os dias, durante uns 2 anos, eu entrava todo dia à noite, assim, né, ajudando as pessoas, comecei a dar consultoria. Teve uma pessoa que tinha cavalo, mudou, porque na pandemia as pessoas mudaram para o interior, né, de São Paulo. E aí não sabia direito. Não sabia, né? Queria trazer o cavalo para perto dela, né, do espaço que ela estava. E daí eu fiz um projeto para ela, do Paddock Paradise. Hoje ela está começando a trazer os cavalos, está montando. Que legal. Foi uma das primeiras clientes. E você virou referência nisso? Virei referência. Daí eu comecei a dar palestra, curso. Já me chamaram na Exalc para dar palestra em alguns lugares. Que legal! E você continua fazendo design de interiores? Eu continuo bem menos, porque... você nem deve estar mais feliz fazendo, né? Porque é um sonho da infância que você está conseguindo realizar, né? Deixar palpável algo que era só do teu coração, numa realidade. É realmente colocar ali um amor muito, muito forte, né? O design de interiores já era, mas já estava um pouco desgastado, assim, esse amor. Gente, que demais! E daí, divulgando, como eu vi, né, a primeira pessoa que me perguntou, você faz projeto disso, né, de Paddock Paradise? E falei, faço, claro. Se não for eu que vai fazer, quem vai fazer? Aqui no Brasil, só tem você. Não, só tem eu. Gente, que chique! A gente tem que fazer um curso da Débora, né, ensinando como é que faz. E daí Por que você não tem um curso? Eu tenho uma mentoria. Já dei mentoria para 9 pessoas. E para as pessoas também poderem desenhar o projeto? Tanto pessoas que têm cavalos, que queriam montar. Inclusive tem uma que eu vou contar o caso dela, muito legal. E pessoas que são porque existe um mercado de arquitetura equestre. Tá. Inclusive, eu cheguei a fazer um curso, né? Porque quando eu fechei o projeto, falei, não, eu preciso ter mais embasamento, né? Mais conhecimento. Então, fechei esse curso, eu assisti em 2 dias, um curso que as pessoas levam meses para assistir.
para ter realmente esse conhecimento mais aprofundado, porque a questão dos cavalos ela é bem complexa. A gente não consegue, vou trazer o cavalo e pôr ali, né? Você precisa ter um depósito para feno, um depósito para cama, um depósito de ração, maquinário. Eu quase comprei um cavalo um dia que tava numa fazenda. Quase. Que legal. Aí, ó. Ai, quase mesmo. Mas e aí? Pra você ver como a gente gosta mesmo, né? Sim. Caracas! E daí nesse curso era todas essas questões das instalações, né? Não falava de Paddock Paradise, e eu que falo disso aqui no Brasil, porque eu realmente... literalmente 2 anos, todos os dias eu entrava. Dá pra ver nos seus olhos, assim. Eu entrava nesses grupos para ajudar, para entender, para conhecer. Fiz um livro digital sobre cercas, que eu comecei a falar um pouco do Paddock Paradise. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Mas essa mentoria que você tá falando não era para designers aprenderem a fazer. Eu tive arquitetos equestres que entraram para fazer. Mas o curso, a mentoria em si não estava 100% direcionada para eles? Não era 100%. Era para quem queria montar. Mas montar? Não, montar o circuito Paddock Paradise. Tá, entendi. Tá? Então, quem é um arquiteto equestre tem mais conhecimento. Mais habilidade, Mais né? habilidade. Só que apesar do mercado ser muito grande aqui no Brasil, da arquitetura equestre, né, dos cavalos, as pessoas ainda fazem muito no achismo, no que meu pai fazia, no que meu tio fazia, no que meu vizinho faz. Ainda é muito sem consciência, né? Sem consciência, coisas erradas que podem dar problemas no futuro, tanto para a saúde quanto acidentes. Então, as pessoas, elas, do meio do cavalo, elas têm muito preconceitos, né? Ainda em relação principalmente ao Paddock Paradise, porque no Paddock Paradise a gente mantém os cavalos de uma forma mais livre, né? Então tem gente que às vezes é até engraçado, né? Não, eu invisto 1 milhão no meu cavalo, eu não vou pôr ele solto para ele se acidentar. Vou deixar ele preso, confinado, porque daí eu controlo. Né? Porque daí ele vai ter um problema de saúde, né? Vai ter uma laminite e em 6 meses ele vai morrer. Mas você fala sobre isso no seu Insta? Eu falo, só que é o que eu falei, a gestão de tempo, né? Porque eu faço projeto, tenho que falar, né? Muita coisa. Mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí. Sim. Não, e nesse meio tempo ainda tive um acidente com o cavalo, né? Ainda tô me recuperando, eu tô meio período aí, meio lá, meio cá. Como que foi esse acidente? Foi numa aula. O cavalo, sei lá, se assustou. Um cavalo que eu nunca tinha montado, sem muito treinamento. O cavalo fez que nem rodeio comigo. Meu, que engraçado, gente. Olha, a segunda pessoa que vem fazer entrevista comigo caiu do cavalo. Ah, é? Agora há 2 semanas, né, Dani, mais ou menos, né? Há 2 semanas veio gravar e era a mesma cena. Olha só. A Malu também veio de muletinha até gravar. Eu vi outro. Você viu? Vi. Ela caiu do cavalo. Olha só. E a Malu tem uma agência de vistos e passaportes. Nossa. Olha que coincidência, né? Coincidência. E aí, mas você está bem? Eu tô bem. Tô fazendo fisioterapia. Quebrei a perna, né? Mas continua amando os cavalos, eu quebrei né? alguns ossos, né? Com problema na coluna, na cervical, no dedo, na mão, Nossa no pé, no ombro. Mas continua amando os bem, cavalos? Continuo amando, não tem como não amar, né? Meu Deus, deixa eu ver. Eu tinha uma pergunta aqui. Então, do design, você juntou com a psicologia e tá fazendo aqui os projetos de Paddock Paradise. Sim. Isso, beleza. Aí, outra pergunta. Você tentou abrir o seu escritório 2 vezes e não deu certo. O escritório de... Design de interiores. Ou de design de interiores. O que mudou na terceira tentativa? A primeira tentativa foi muito crua, assim, né? Não tinha tanta experiência. Eu acho que é difícil, as faculdades, né, os cursos, né, preparatórios de profissão, eles não te ensinam o que você tem que fazer para abrir o seu escritório de X coisa. Não. Né? Infelizmente... Né? Toda a especialização é só da especialização, né? O médico só aprende sobre a medicina em si, o dentista só aprende, né? Só que daí você precisa saber como que você vai captar cliente, como que você vai atrair esses clientes, como que você vai lidar, né, com o cliente, o processo do cliente, né? O processo de vendas, né? O marketing, como que você vai vender, o que você vai falar, como que você vai falar,
né? O seu posicionamento como profissional, não tinha nada disso, né? Então, a primeira vez eu tentei ali durante 1 ano, mais ou menos. No primeiro escritório. Aí faliu. Ou só fechou? Faliu, fechei, porque eu sempre, desde meus 14, 15 anos, eu trabalhei na área comercial. E na área comercial, né, você ganha muito mais, né, do que você trabalhar, por exemplo, dentro de um escritório, né. Mas você era vendedora? Sim, trabalhei com vendas quando eu era Você é tão quietinha! Nos Estados Unidos. Aí, ó, Dani! É uma inspiração pra você. Sim, inclusive, eu sempre fui super bem. Teve uma... Mas você é muito gostosa, assim, de conversar, né? Acho que tem essa questão da empatia também, de sentir, de ver. Desde a primeira vez, né? Gente, a Dé é nossa cliente aqui do Colabora, viu? Ela viu a gente assim, vai, grave. Ela falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Deixa eu fazer também. Eu falei, bora! Não foi? É isso aí. E a vendas, né, que as pessoas têm aquela coisa de vendedor, da insistência, né? Só que a venda, ela não acontece dessa forma. Você não compra de um desconhecido, você quer comprar de uma pessoa conhecida. E se você tá conversando com uma pessoa, né, tem uma empatia, a pessoa, né, te olha no olho, né, te sorri, isso gera naturalmente, né, uma identificação, uma vontade, E você também tem que ter, para vender, você também tem que ter essa vontade de entender o outro, de ver o que a pessoa realmente precisa, né? E eu comecei lá com 14, 15 anos na área de moda. Vendi pra caramba, foi um dinheiro que durou 2 anos. Que legal. E depois, na época da faculdade, uma loja de design, produtos de design. Como vendedora também. Como vendedora. Era uma loja que lançava os designers, então Irmãos Campanas, todos esses famosos, assim, começaram lá. Né? Então eu vi eles crescendo também, foi muito legal. Que legal. E no primeiro ano que eu tava lá, eu já ganhei o ano da melhor vendedora. Olha isso! E eu vou dar aqui uma sacada. Que assim, as pessoas, qualquer pessoa que é um profissional que tem que vender o seu negócio, né? Tem que pensar na venda pequena, né? Do dia a dia e na venda grande, né? Então a gente não adianta ter só um produto caro e não adianta ter só produto baratinho. Você tem que ter as duas coisas fluindo. E eu ganhei prêmio de vendas porque, além das vendas picadinhas, eu conseguia, na loja, vender os produtos mais caros. Ô, Dé, você não quer ser nossa vendedora aqui, não? Né, Dani? Você acha que eu não ia fazer uma dessa? Tá aqui dentro já, uai. É mesmo? Então, até para os nossos empreendedores aqui pegarem a deixa. Sempre um produto bem mais em conta e um produto mais caro. Sim. Que no marketing digital as pessoas falam da esteira de produtos, né? A escadinha. Só que às vezes você não consegue ter 20 degraus, 10, né? Às vezes você tem que ter 1, 2, né? Então, ótimo. Ótimo. E lá, assim, eu sempre vendia, porque como eram objetos de design, que muitos artistas também faziam design, então tinha objetos que era art design, então eram peças exclusivas. Entendi. Caríssimas, assim. Então É como se fossem móveis assinados? Não, eram peças, por exemplo, um vaso, um bowl, um centro de mesa, peças de design, objetos, principalmente. Né? Tanto que eles, na época, não existia o Shopping D&D, que é o Shopping Design e Decoração, que tem em São Paulo. Quando abriu o shopping, elas me convidaram para ser gerente dessa loja. Nossa, que legal. E eu tinha 20 e pouquinhos anos, né? Minhas funcionárias... Mas você ainda não tinha aberto o escritório? Não, ainda não. Eu estava na faculdade de desenho industrial. Tá, que legal. E daí... Depois disso, eu acabei finalizando a faculdade, fui para os Estados Unidos, estudei línguas, tive um convite para trabalhar numa loja de móveis, trabalhei nessa loja de móveis desenhando, vendendo móveis, com os americanos falando inglês. Gente, isso é empreendedorismo na prática total. Tinha que falar com os marceneiros em espanhol, explicar o projeto para eles. Era coisa de louco. Tinha dia que eu chegava em casa e eu não conseguia falar com ninguém. Eu tinha que dormir. Desligar, né? Desligar, porque não era fácil. Né? Você tá aprendendo uma língua, né? E aí, assim, enfim. Mas graças a Deus foi ótimo. Eu fui crescendo nessa loja.
E daí lá eu decidi que eu queria fazer, eu quero fazer um curso, sei lá, que eu consiga num college fazer um curso em inglês. Antes eu fiz cursos de línguas, de espanhol, italiano, que eu falava um pouquinho, para ver essa conexão do inglês com outra língua. Então eu aprendi mais inglês e aprendia mais das outras línguas. Daí eu falei, não, meu inglês tá bom, vou fazer agora então design de interiores. Foi assim que você foi? Foi assim. Em que momento você abriu o escritório? Então, daí eu vi e falei, não, é isso que eu quero fazer. É com isso que eu quero trabalhar, vou voltar pro Brasil. Daí eu fui procurar um curso, né, profissionalizante. Eu fiz um curso técnico que era do pessoal até da Poli, que não existe hoje essa escola mais, mas era um curso de design de interiores que eu tinha CREA, ABD, tinha tudo. Legal. Eu podia construir até 80 metros quadrados, inclusive se fizesse uma casinha, por exemplo. Que legal. Então isso já foi um curso que me deu muita base, não era um curso de arquitetura, meu pai até queria que eu fizesse, mas pegou um tequinho da arquitetura. Peguei um tequinho. E na época que eu tava fazendo, olha isso, na época que eu tava fazendo design de interiores, tinha que fazer estágio. E o estágio que eu consegui era em paisagismo. Olha que coisa. É Deus que age na nossa vida, né? Que coisa, né? E eu amei, assim, paisagismo, eu adorava fazer o projeto, mas eu não gostava da obra, de ver a doença do bicho na planta, mexer na terra, me sujar. Tá. Eu gostava do interiores. Tá. Daí eu resolvi sair e ficar no interiores mesmo. Então trabalhei com grandes arquitetos, design de interiores de São Paulo. Trabalhei nessa parte comercial também paralelamente. Às vezes eu estava no escritório, às vezes estava numa loja de móveis de alto padrão, de armários, de mobiliário. Teve uma dessas que eu fui convidada a trabalhar na área de desenvolvimento e treinamento. Então eu ensinava para as pessoas como fazer uma planta baixa, como que um produto era fabricado. Foi uma escola muito bacana, assim, muito grande. Mas volta aqui pro teu... Isso no design. E daí, do seu escritório. No último escritório de arquitetura que eu trabalhava com design de interiores especificamente. E era um escritório super topíssimo, assim, que eu aprendi muito. Tinha aqueles clientes que não vê preço, sabe? Então você se realizava, né? Eu aprendi muito. Tipo assim, você faz tudo o que você quiser, né? E foi assim, nossa, realização. Então, fiz Ilha de Caras, participei de... Ai, que legal! Coisa assim, muito legal. Mas por que o primeiro e o segundo escritório não deram certo? Já que não tinha base, acho, do que eu tinha que fazer. Eu sabia fazer o projeto. Mas você era vendedora. Eu era vendedora. Você sabia fazer o projeto. Mas é diferente você estar numa empresa que tem pessoas fazendo várias coisas. Era gestão. Gestão, acho. As pessoas fazem várias coisas, você só tá ali vendendo. É diferente. Agora, você tá na sua empresa. Fazendo tudo. Fazendo tudo, né? Você tem que ir atrás do cliente, vender, fazer o projeto, né? Ver o valor, o preço, fazer a nota fiscal. Falar com o contador. Tudo. Ver a conta do banco. Então, não é fácil empreender. E aí, por isso, o primeiro e o segundo escritório você fechou. Porque eu não tinha constância, assim... não sabia que tinha que fazer networking, né? Isso a gente vai aprendendo, né? Só com o tempo. Com o tempo. Não sabia que eu tinha que... Por isso que existe esse programa, viu? Então. Para as pessoas verem como ótimo, que é mesmo. É empreendedorismo na prática. Que as mesmas dores e as pessoas não repetirem os erros que a gente repete. Mas repete. Repete com outra história. Sim. Mas as dores e as conquistas, independente da área, são sempre as mesmas. Né? Das nossas. Sim. Sempre as mesmas. Porque eu acho que o erro tá ali na faculdade, que não ensina a falta, isso. Né? A falta. E talvez nunca vai ensinar, porque é muito na prática. Sim, mesmo, né? E aí o terceiro, por que deu certo, que você acha? Assim? O terceiro até hoje ele existe. O terceiro até hoje ele existe. Tá. No terceiro, eu já tinha uma bagagem enorme, assim. Sim, né? De muitos erros. De muitos erros, de empresas, de tudo, assim, né? Tem que errar mesmo, né? Senão a gente não consegue amadurecer, né? Eu acho assim, às vezes eu vejo pessoas que saem da faculdade, abrem o escritório e fica. Mesmo? Talvez teria sido o meu caminho, mas não foi. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu tenho uma bagagem, um conhecimento enorme que eu adquiri. Eu sei fazer projeto
do que você me falar. Mas é isso que eu ia entrar, porque a Dan deixou aqui pra gente o porquê, né, que no terceiro deu certo. E a minha pergunta é, o quarto, que é o do 100% voltado para equinos. Então, na verdade, o meu escritório, ele não é um quarto escritório. Mas você ele é o mesmo escritório que eu abri. Isso que eu ia te perguntar. Leque de... É um braço. É um braço. Porque, inclusive, no projeto para cavalos, existe o interiores, né? Existe a escolha dos acabamentos para uma cocheira, para um tudo. Então, você viu aquele projeto enorme. Existe ali. A casa do dono? Existe a casa que do pode dono, ter que a gente ali? fala casa-sede, sim. Existe. Nossa, então o seu escritório é muito da hora. É um leque de ofertas que a gente tem grande, né? Ai, mas por que você não se posiciona só para isso? Então, eu tô... Se quiser uma dica aqui, fazendo, viu, que eu tô dando. Né? Eu tô dando pitaco, sim, pitaco, isso assim, que eu tô fazendo. Nossa, posiciona o Instagram, posiciona o site. Deixa o site já tá, assim, ele tem as coisas de... Porque, assim, o meu site, inclusive, eu refiz ele recentemente. Até uma outra coisa, assim, que eu acho que é assim, imprescindível a pessoa ter site. Independente, que aconteceu né? comigo em 2019. Eu tinha acabado de montar um site e ele estava em inglês. Era só uma página, assim, mas era bem bonito, assim, só que estava com tudo em inglês, porque eu tenho fluência em inglês, né? Então, eu primeiro monto em inglês, porque depois eu ia montar em português. Para mim, é mais fácil falar de mim em inglês. Que legal. E daí, eu recebi logo que ele foi ao ar, eu recebi um convite da Câmara Internacional da Itália para conhecer empresas na Itália, na Toscana. Que legal! Só fui eu e um outro escritório de arquitetura do Brasil. Foi um projeto que eles faziam por causa do site. Por causa do site que eles tinham visto e por causa dos projetos para cavalos. Nossa, muito legal. Puxa. Porque é algo, assim, bem diferente. Existem poucos escritórios no mundo especializados em arquitetura equestre, né? Mas esse tipo de projeto de Paddock Paradise... Pois é. Só tem o meu escritório que faz. Tem um pessoal na Holanda que faz ali, mas você vê que é uma coisa na mão, assim, sabe? Não tem essa... Não, o céu é lindo. Não tem essa riqueza de projeto executivo, de camadas de base que a gente tem que ter, o tipo de solo, a planta, que é uma planta tóxica, a planta que pode, a planta que não pode. Sim, eu tive uma bagagem muito grande. A Dan até falou aqui, inclusive, onde você... meu pai, engenheiro, ele também ele é engenheiro. Gente, sim. Por isso que queria que ela fosse para arquitetura. E ela foi para um lugar ainda mais... mas olha como ela pensou Deus fora sabia, da caixa. Nossa, muito legal. E assim, E isso é que eu ia perguntar para tua filha, que é onde que busca os conhecimentos que faltam, Dé? Onde é que você vai buscando? Como que você... É que quando a gente está inserido, as coisas vão chegando, né? Vão acontecendo, né? E hoje, assim, se você pudesse falar, ainda te falta alguma coisa? Com certeza, porque a gente não sabe sempre tudo, mas... falta, né? Mas, assim... Mas você tá bem completa, né? No seu projeto, né? Em termos de arquitetura, porque assim, eu tenho... Com meu pai, eu já fiz alguns projetos, né? Fazia desenho técnico para ele. Uhum. Então, eu adquiri conhecimento de engenharia, de paisagismo, de arquitetura residencial, corporativa, hotelaria. Meu irmão é arquiteto paisagista, a gente já fez trabalhos em parceria. Então, eu tenho uma conhecimento, por exemplo, eu trabalhei em empresas vendendo, por exemplo, revestimentos, vendendo movelaria, vendendo armário, mármores, pedras. Então, eu tenho um conhecimento em mim muito grande de muitas coisas, muito né? Legal, muito legal. Então, por isso que aqui você tinha que trabalhar aqui com a gente. Não é o teu ambiente, sim, assim? Sim. O que o senhor falou? Consegue especificar materiais de vários tipos. Sim. Tanto pela técnica de ser designer, quanto pela técnica de vendas, né? Ela sabe, não é só fazer projeto. Não. Exato. Não, e a especificação, principalmente para cavalos, de produtos, ela é muito importante. Porque o cavalo, por exemplo, dá coice numa parede que é um bloco oco. O cavalo vai ali ficar com uma farpa, vai se machucar.
um revestimento cerâmico que vai estilhaçar e virar caquinho, voar e cortar Isso o cavalo. precisa ser pensado. O piso que o cavalo vai andar e vai escorregar, o cavalo vai cair e se machucar. Ou o cavalo vai empinar, por exemplo, tem na minha tese, uma pesquisa que eu fiz, que eu procurei no mundo inteiro alguma nomenclatura que falasse, algum artigo, alguma coisa que falasse qual que era a altura que o cavalo tinha quando ele empinava. E isso eu não achei em lugar nenhum. Porque eu vi alguns lugares baixos e dos maiores acidentes que tem com cavalos nas instalações equestres é ele empinar numa instalação, numa cocheira, sei lá, em qualquer coisa, e bater a cabeça numa travessa de cobertura ali do telhado, numa luminária ou num ventilador e ter um acidente e muitas vezes perdeu o cavalo, né? É fatalidade. Então eu pesquisei e não achava isso, né? Porque eu fui pesquisar normas, fui pesquisar tudo, questões de meio ambiente, de edificações. Foi uma tese que eu fiz bem completa. E como não tinha isso, eu tive que calcular. Qual que é a altura de um cavalo quando ele empina? Muito legal. Eu tive que calcular. Então... assim, tô surpresa. Legal. Muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. E se você... prazer. Nossa, foi assim incrível. Eu quero ainda pegar essa essência, né, que você está trazendo de todo esse conhecimento. E se você puder agora tá falando pro teu público. Não sei quem é exatamente esse público, quem compraria o teu projeto. O que você falaria? Como que você pode ajudar esse público? O meu público são fazendeiros, né, que tem pecuária, o cavalo de lida. Meu público são pessoas do mercado equestre, de esportes equestres, que tem cavalo e às vezes deixa o cavalo num aras e quer ter o cavalo perto e tem uma área que não sabe o que fazer. Meu público são pessoas que têm cavalos que estão com problemas de saúde. Meu público são pessoas que criam cavalo, né, para vender, né, porque o Paddock Paradise, ele tem diversos benefícios para os cavalos, mas também tem muitos benefícios para as pessoas, para o dono. E eu vou começar até falando por isso. Os benefícios para quem tem cavalo e monta um Paddock Paradise é que a pessoa vai ter um cavalo, claro, com melhor performance. O cavalo vai estar se movimentando sozinho, a pessoa não precisa aquecer esse cavalo, por exemplo, para uma prática de esporte. Esse cavalo, ele vai se alimentar sozinho, então você não precisa toda hora estar indo colocar feno para esse cavalo, né, um tratador, por exemplo. Esse cavalo, ele vai estar caminhando num terreno que vai melhorar a qualidade do casco do cavalo, né? Então, problemas de saúde que tinha, como síndrome metabólica, problemas respiratórios, problemas de pele, problemas de obesidade, de laminite, diversos problemas de saúde física, vai ter um gasto muito menor com o veterinário, né? Os cavalos são conhecidos por ter uma sensibilidade muito grande de saúde, questões de cólica, e o cavalo ele precisa estar em movimento e alimentando pequenas porções para não ter cólica. Então, às vezes, um cavalo ele pode ter um estresse por estar estabulado e vir a ter cólica por estresse, né? Mesmo estar sendo alimentado, né? E os benefícios para os cavalos é que eles vão ter uma melhor qualidade de vida, porque eles estão num ambiente que eles vão estar ao ar livre, caminhando, se alimentando. As estações de feno, elas são estações de alimentação lenta, que a gente fala, né? O feno em rede, para o cavalo mordiscar pequenas porções e tentar, eu quero ver se lá tem mais, se tá mais fácil, tá melhor, ele vai andar. Então, ele vai se movimentar por conta disso, também por sede. Então, a gente tem pontos de água equidistantes, assim, pontos para fazer eles caminharem, né? As pessoas que acham que não vou montar um Paddock Paradise porque meu cavalo não pode conviver com outros. Tudo bem, a gente tem casos de cliente que tinham, por exemplo, 2 cavalos, que um tinha problema de comportamento, porque ele, na hora de comer, mordia os outros cavalos, não podia comer junto.
Então o cavalo tem que comer o tempo todo, então não podia ficar junto com outros cavalos. O que a gente fez? A gente criou, numa área que seria um paddock paradise, a gente criou 2. Ah, legal. E daí uma cerca dividia metade desse circuito. Então, por um tempo, os cavalos estão juntos, caminhando lado a lado, mas com uma cerca que divide. E daí, com o tempo, esses cavalos foram vivendo, foram se acostumando. 6 meses se passaram e a minha cliente me mandou foto desses cavalos vivendo num único paddock paradise, comendo juntos lado a lado. Então, problemas de comportamento acontecem muitos. Às vezes fala, esse cavalo, porque ele é garanhão, ele dá coice, porque ele morde, porque ele isso, porque ele aquilo. É porque ele não tem um paddock paradise. Porque ele não tem um paddock paradise. Compre, adquira já. Como é que é? Joga pra cima, arrasta pra cima e faça a sua inscrição. Pô, muito legal, hein, gente? Dé, e o que mais te orgulha na tua trajetória até hoje? É difícil falar. Deixa eu ver qual parte. Né? Mas assim, trabalhar com que você tem essa paixão é um orgulho, né? É algo que é único, assim. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né? De poder trabalhar, escolher, né? Algo que você ama, trabalhar com aquilo que você ama. É um orgulho de, assim, ser uma pessoa muito perseverante e tá sempre estudando, sempre. Né? As pessoas falam, nossa, você está fazendo outra faculdade, né? As pessoas, eu falo, eu sou designer multidisciplinar, né? Que sou designer de várias coisas, né? Agora fazendo psicologia. E eu acho que, assim, mesmo eu, agora que tá dando certo o meu escritório, né? Que vocês se perguntaram por que né, deu errado, o que tá dando certo. Eu sempre estudei muito essa questão de marketing, de vendas, mesmo tendo conhecimento, mesmo trabalhando em empresas, batendo metas, over metas, sendo super boa de venda para as outras pessoas, a gente precisa saber vender o nosso peixe, né? Então eu pensei, eu preciso ter uma forma de escalonar de alguma forma o meu trabalho, que é o meu tempo até. Né? Então, a criação dos produtos digitais, né, de livros digitais, foi um começo. E não sei se é prototipar o meu serviço, que é algo que... Transformar o método, transformar, né? Criar o método teu. Eu já dei uma mentoria, um workshop sobre isso, né? Precificação de projeto, e você tem um processo de vendas e como você vai, desde o começo que você vai atender esse cliente, como que você vai fazer. Então, eu criei, por exemplo, um produto digital do meu serviço. Então, eu tenho consultoria de 1 hora, 1h30 para quem quer conversar comigo, entender, quer que eu tire dúvidas, quer saber se o Paddock Paradise é para a pessoa. Para quem já sabe, já quer fazer uma consultoria, eu tenho 3 modelos de consultoria. Então, eu tenho uma consultoria que envolve uma visita técnica, tem consultoria que não tem visita técnica, e nessas consultorias eu faço um pré-estudo da área, eu analiso as questões dos cavalos, da pessoa, dos objetivos, e a gente tem ali um produto inicial, que eu falo, né? Que é uma etapa de um projeto, mas eu separei para criar uma coisa para as pessoas também não terem um investimento tão alto inicial para me conhecer mais do Paddock Paradise, e com isso também a gente daí parte para a parte do projeto, né? Que daí é um custo mais alto, né? É um projeto às vezes que envolve não só eu como profissional, às vezes eu preciso ter um engenheiro, preciso ter um arquiteto, um paisagista, né? Um agrônomo, por conta das questões de pastagens dos cavalos, né? Então, dessa forma eu consegui criar um método meu, e isso eu já compartilhei com outros profissionais também na parte de arquitetura. Muito legal, hein? O senhor gostou? Muito bom. Que orgulho dessa filha, hein? Eu só esqueci de falar que ela começou a montar com 2 anos e meio. Ah, verdade. Comecei a montar com 2 anos e meio. Que tiquinha, gente! De sandália. Mas o pai tinha cavalo? Meu pai tinha cavalo no jockey. Olha cavalo só. De corrida. Já teve uns 15 cavalos, mais ou menos. Muito legal. Dé, a gente tá quase encerrando, e aí eu vou pedir para você mandar uma mensagem pro meu público agora,
Tá bom. Para nossa audiência, que é a audiência do empreendedorismo geral, o que você pode trazer para eles da tua história de vida, assim, que é para incentivá-los realmente a ou começar a empreender ou continuar? Eu acho que as pessoas têm que empreender, né? O Brasil é muito difícil, né? Eu morei fora, nos Estados Unidos, já conheço outros lugares, né? E realmente são mais fáceis, né? A gente trabalha para pagar imposto aqui no Brasil, mas não tem que desistir, tem que ter fé. Se é algo que você ama, se é algo que você acredita, você tem que ir atrás. Às vezes as pessoas fazem algo tão simples que para mim não é simples, né? Então a pessoa está vivendo ali aquele dia a dia. Hoje a gente vê empreendedores, né, que abriu uma fabriquinha de uniforme, que fazia doce e hoje vende bolo e tem franquia de bolo. Então tem que acreditar naquilo que você ama, que você gosta de fazer, ir a fundo, buscar, né, conhecimentos, Sebrae, podcast, assistir a história de outras pessoas. Mandar mensagem pra gente aqui. Com certeza, colabora. E buscar ter um conhecimento abrangente. Não adianta a gente ter um conhecimento técnico, só. Você tem que saber de tudo, infelizmente. Você quer empreender, você quer ser dono de um negócio, você tem que fazer networking, você tem que saber vender o seu produto, falar sobre o seu produto com determinação, né? Confiança. Né? Você precisa fazer um marketing, estudar um pouco de marketing para saber a importância do marketing, né? E trabalhar o marketing junto com vendas. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais fazendo as mídias sociais de uma forma solta, de conteúdo, solta, né? Tem um profissional que eu sigo, que eu já comprei curso, que ele fala assim, vender primeiro, fazer divulgação, foto, conteúdo depois, né? Então a gente tem que ter um mecanismo de venda inicial, às vezes é algo mais simples, e tá vendendo. Eu já tive um checklist para imóveis na planta que eu vendia sozinha, eu fazia o tráfego, eu fiz a página de vendas. E dá muito mais certo do que você contratar um monte de gente. E é verdade, eu vendia um por dia, eu fazia tudo sozinha, contratei uma pessoa, vendia menos, vendia 3 por semana. Mas é isso. Eu tinha que pagar a pessoa, ainda pagar o tráfego e tive um prejuízo. É isso aí. Então, já pedi pro meu irmão aprender a fazer o tráfego daqui, porque, cara... É. E aí a pergunta que não quer calar, que a gente parou lá no começo e eu quero saber o porquê os cavalos melhoram a saúde das crianças. O cavalo, ele tem um movimento tridimensional igual às pessoas. A gente, quando caminha, a gente movimenta para cima e para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Quando a gente está no cavalo, a gente faz os mesmos movimentos. Além disso, quando a gente está em cima do cavalo, existem muitos movimentos que o nosso corpo faz. A gente trabalha quase o corpo inteiro, né? Existe a questão da lateralidade, que tem a rédea direita, a rédea esquerda, lado esquerdo, lado direito. Então, a gente ativa partes do cérebro constantemente, principalmente porque a gente tem muito movimento de quadril, e esse movimento de quadril faz movimentar o líquido na coluna, dentro da nossa coluna. Então, com isso, a gente tem um aumento da massa cinzenta, aumento do número de sinapses. Existe a parte também dos feromônios dos cavalos, que falam que os feromônios dos cavalos é semelhante aos feromônios do ser humano. Isso ajuda a aumentar a movimentação ali dos neurotransmissores, né? Então, serotonina, dopamina, tudo, né? As minas. A gente tem um aumento muito grande, fora que a gente está num habitat natural, né? A gente tem árvores, a gente tem o céu, a gente tem o sol, tem a chuva, tem a areia, tem o convívio com outras pessoas, né?
tem o toque do cavalo, tem o cheiro do cavalo. É rico, assim, muito rico. E isso você aprendeu não na psicologia? Na ecoterapia. E aí, quando você foi pra psicologia, você foi entender o que acontecia com a questão da pessoa mesmo nisso, Então, né? tudo isso que eu tô te falando foi na ecoterapia. Porque a ecoterapia, os cursos de ecoterapia, eles são para pessoas profissionais de saúde, profissionais de educação. Então, a gente aprende o básico, um pouquinho de tudo. Daí, eu quis saber mais. Então, eu fui fazer curso de horsemanship natural, coach com cavalos, que é uma atuação com cavalo sem montaria. Eu fui fazer a pós-graduação e na pós-graduação a gente aprofundou muito mais a questão dos neurotransmissores, né? Tudo isso, porquê disso, daquilo. Então, a gente aprende muito mais a fundo, claro, num curso de 2 anos, né, do que num curso que você está fazendo ali de 1 semana. Mas eu fiz diversos cursos, então eu não parei num curso só. Eu fiz aí uns 5, 7, sei lá quantos cursos na área de ecoterapia. Muito legal. Encerramos por aqui, seu Edson. É Edson mesmo, né? Edgar. Agora o senhor olha pra câmera lá do fundo pra ver se meu irmão vai pegar o senhor ali, ó. Dá um tchau. E agora a gente olha pra essa, Dé. Pessoal, que programão que a gente teve hoje, hein? Nossa senhora, eu não imaginei que eu fosse aprender tanto quanto eu aprendi hoje. E pra vocês verem como ser empreendedor significa criar a tua própria realidade todo dia. Então, assim, obrigada, Dé, por trazer tanto conhecimento, assim, pra gente. Débora tá aqui dentro do Colabora com a gente, eu me interessei muito por esse projeto dela. E no que depender de mim, eu vou fazer de tudo pra você transformar isso numa metodologia mesmo, tá? Numa marca, pra que mais designers possam fazer a mesma coisa que ela tá fazendo e ter aí o registro, né, de tantos lugares bacanas pros cavalos ficarem bem. Legal. Obrigada a você, Lê, amei. Foi muito bacana poder contar essa história incrível que é, né, desses projetos pros cavalos, né? E trazer tanto benefício para as pessoas e agora para os cavalos também. Eu fiquei até com vontade de ter um. Rafa, amor, agora eu quero um desse, viu? Fazer. Brasil, a gente volta na próxima segunda-feira às 6 horas da manhã com mais um super programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs para você aprender a empreender junto com a gente. Um beijo. Eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!